Bom dia, Carlos Cavalcante, bom dia ao inspetor Caio, aqui um prazer enorme, mais uma vez estar no seu conceituado programa, para a gente bater um papo sobre temas diversos, para a gente enfrentar aí, principalmente essas críticas no momento que vem envolvendo a magistratura e fazendo uma relação de causa e efeito totalmente equivocada dentro da realidade dos problemas que nós estamos enfrentando atualmente. Eu vou começar logo com o doutor Evaldo Sampaio. Já chega aqui uma pergunta, doutor, não sei se o senhor vai poder responder, mas vamos para o decorrer do programa, para o senhor poder falar. No que diz respeito a essa situação, o senhor acredita em tudo isso que foi dito pelo novo presidente do TSE, afirmando que vai aplicar a lei da ficha limpa nessas eleições de 2018? Bom dia, doutor Evaldo. Bom dia, prazer, como eu disse mais uma vez, depois de escutar essa bela entrevista tão eficiente, tão importante aqui do nosso inspetor Caio. Veja bem, qualquer juiz, Carlos Cavalcante, essa é uma premissa básica, qualquer juiz, de primeira instância, quer dizer, de primeira instância, melhor dizendo, de segunda dos tribunais superiores, tem que necessariamente cumprir a lei. Não há espaço para não cumprir a lei. Isso é uma regra elementar do Estado Constitucional Democrático de Direito. Então, não há qualquer, vamos dizer, faculdade de um juiz não querer cumprir a lei. Isso não existe, pelo amor de Deus. A vontade pessoal do juiz, o chamado bom senso, vamos dizer, esses valores pessoais, essa ideia de querer se substituir à lei, não pode. Então, quando o ministro diz que a lei do ficha limpa tem que ser cumprida, independente de quem seja, ele tão somente externa a vontade da Constituição. A Constituição não deu aos juízes o poder de não aplicar a lei ou de substituir a lei por qualquer outro critério, por qualquer outro valor. Então, não faz sentido. A lei do ficha limpa, que foi feita num momento cívico importantíssimo, foi feito, inclusive, aclamado por todos os setores políticos, vamos dizer, inclusive os que hoje mais reclamam. Impressionante, aqui eu não vou querer entrar numa crítica, mas nós percebemos hoje, percebemos isso. Interessante, a lei é boa, evidentemente, quando não chega a você. E agora, porque chegou em algumas figuras que antes aclamavam a lei já não vale, é inconstitucional. E, em específico, essa lei, o Supremo Tribunal Federal já deliberou, não há mais o que discutir, a total constitucionalidade da lei, inclusive aplicando uma parte até discutível, mas o Supremo foi claro, de forma retroativa às eleições anteriores. Então a lei deve ser aplicada normalmente para qualquer pessoa. E aí eu vou concordar com você. Eu vinha, como sempre, escutando aí o seu comentário inicial. Não tem que ser aplicado porque é o ex-presidente, não. Tem que ser aplicado a todo mundo. A todos, indistintamente. Indistintamente. O que eu vou ousar discordar do ministro, e você sabe que eu sou muito técnico nessa área, nessa linha, melhor dizendo, é um termo que ele usou, chamado ou seja, que a pessoa não seria, eu estou aqui, irregistrabilidade, né? Não ser registrável. Isso é discutível. Por quê? E aí eu vou tentar explicar. Porque você só vai ser considerado, na prática, inelegível e sem poder concorrer quando você fizer o pedido. Tá? Teve uma situação até interessante nas eleições que eu presidi, inclusive a suplementar na fase inicial, onde eu fui questionado por uma decisão, mas é diferente dessa declaração em abstrato do presidente do TSE, com todo respeito à sua excelência. Eu não conheci o pedido de registro da então candidata Cláudia Regina. Só que eu esperei ela fazer o pedido. E eu entendi que as regras do jogo
já a deixavam de fora, porque foi ela que deu causa à existência à época da eleição suplementar. Nesse caso, o que eu não concordo é você dizer antes que as pessoas não podem pedir o registro, ou seja, eu acho que é até a colocação, na realidade. Qualquer pessoa pode pedir o registro. E aí a Justiça Eleitoral, no momento oportuno, vai analisar se a pessoa satisfaz ou não as chamadas condições de elegibilidade e se incide numa causa de inelegibilidade. Aí se o ouvinte perguntar, mas pode ser que incida causa tal, inciso tal da lei de ficha limpa. Vamos analisar caso a caso. Eu não gosto de antecipar as coisas, eu particularmente. Olha, ele chegou até a dizer que a imprensa será uma parceira importante do TSE nessa tarefa. O senhor também acha? Acho importantíssimo. A imprensa, meu amigo Carlos Cavalcante, essa pergunta, parece que a gente combinou, né? Quando as coisas fluem, a gente não combina nada. Eu venho aqui participar e fico impressionado com isso. Logo porque eu não gosto de passar pauta para ninguém. Eu acho que flui melhor. A imprensa, olha, você sabe que eu tenho ido à imprensa responder, na medida do possível, essas críticas infundadas, injustas, essa campanha odiosa, essa campanha orquestrada contra o Poder Judiciário. Mas eu vou lhe ser muito franco agora. Eu prefiro a imprensa com esse tipo de campanha e nos permitindo que a gente venha responder, trazer o outro lado, do que não ter a imprensa. A sociedade precisa justamente de uma imprensa livre, precisa de uma imprensa desamarrada de qualquer fixação prévia de pauta, de qualquer tipo de censura, para poder investigar qualquer autoridade. E dentro dessa postura aí, entrando um pouquinho para as eleições, por que é importante? Porque ele fixou com uma de suas metas, e aí eu o elogio demais, meu colega Fux tem sido muito rigoroso, firme, e nos orgulha com isso, o combate às fake news. Você sabe o quanto prejudica essas notícias que vão, principalmente para a internet, muitas vezes reproduzidas sem o devido cuidado. Aquele fake news, claro, é quando eu tenho que ouvir também o outro lado e não ser somente um lado. Também faz parte, porque às vezes essas notícias falsas nas eleições em dado período, elas são feitas para serem reproduzidas pelo maior espaço de tempo possível. E o efeito dela, às vezes, é irreversível. Então, se você não cuidar imediatamente e não, vamos dizer, tirá-la do ar, ou seja, se você não permitir com que ela realmente se propague, o efeito dela é irreversível. Por isso que você precisa da imprensa verdadeira, a imprensa séria, a imprensa que quer e necessita ouvir os dois lados, que ela não propague esse tipo de notícia. Por isso que haja o cuidado quando você pega aqui uma informação, de onde você pega, qual o jornal, qual o veículo, e que você afira se aquilo pelo menos tem um mínimo de razoabilidade, qual é a fonte daquilo. Isso é muito importante. Olha, o presidente, inclusive, chegou a dizer que a liberdade de expressão é pressuposto de qualquer regime que se institui democraticamente nesse país. Não tem dúvida. É como eu lhe disse, olha, a liberdade de expressão ela deve ser ampla, mesmo quando nos critique. Eu prefiro uma imprensa nos criticando todo dia, mesmo não concordando com a maioria com relação à parte do judiciário, do que tem sido feito nesse momento específico, do que não ter a imprensa. Então a imprensa é muito importante mesmo. Carlos, eu queria, antes da gente responder a outra pergunta, eu queria, de modo espontâneo, trazer uma parte aqui, Carlos, que tem me inquietado. Por isso que eu digo que há uma campanha específica contra o judiciário. Eu sempre tenho dito isso. Então, Carlos, eu queria, sem desmerecer, por óbvio, quaisquer dessas outras profissões aqui que eu vou citar, mencionar algo que é impressionante como a imprensa, de um modo geral, mas talvez essa parte da imprensa mancomunada muitas vezes com os poderosos desse país, numa represália sem precedente
justamente a quem, indiscutivelmente, está somente cumprindo a lei, que é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, quando cumpre a lei e coloca os bandidos desse país na cadeia, não está fazendo nada a mais do que o seu dever. E, impressionante, por estar cumprindo o seu dever, Carlos Cavalcante, isso é que me inquieta, está agora sendo invertido a lógica do sistema e sendo colocado perante a sociedade, o Poder Judiciário, como se os integrantes do Poder Judiciário fossem os bandidos. Só falta o seguinte, Carlos, me perdoe, você sabe que eu sou muito franco em dizer. Tranquilo. Só falta, sabe o quê? É por isso que eu tenho a impressão que o senhor vem aqui devido a essa nossa democracia. Exatamente. Sabe o que eu tô achando? Não. Que falta o seguinte, o que o pessoal, só falta isso. É o seguinte, vamos soltar todos os envolvidos na Lava Jato e vamos prender os juízes. Sabe, eu acho que só falta isso. Só falta isso, inverter na lógica do sistema. Como se os juízes fossem os culpados, os criminosos, por estarem tão somente recebendo seus direitos. E aí, por que eu quero dizer isso? Sem desmerecer nenhuma das outras profissões. Pelo contrário, eu acho que cada profissão, Carlos Cavalcante, tem o seu grau de responsabilidade e deve ser, como inclusive aqui, muito bem quando eu dei uma entrevista, o grande radialista aqui, que vez por outra está aqui na bancada com você, o Wellington Moraes, né? Ele destacou, depende da intensidade de responsabilidade de cada cargo. Olha que interessante, ó, ninguém fala, né? Só se fala que os juízes são a casta privilegiada, que tem altos salários, se questiona aí o auxílio moradia. Vamos aqui rapidamente passar, aqui no estado do Rio Grande do Norte, as outras carreiras que são importantes, para ver como os salários, inclusive alguns são maiores do que os juízes, mas só se fala dos juízes. O que me inquieta é isso, por que só os juízes? E aí eu sei por quê, inclusive o Ministério Público às vezes ao lado do juiz, justamente porque essas carreiras têm feito valer a nossa Constituição e da lei e acabado e diminuído, melhor dizendo, com a impunidade. O auditor federal de finanças, e aí federal, o teto dele é 27.369. O analista técnico da SUSEP, também, essa lei federal, 27.369. Os juízes federais substitutos, vamos ver na linha federal, para vocês verem, 27.500. O auditor fiscal do trabalho, 27.300, mais 3.000 de produtividade, o mínimo de produtividade. Juiz não tem nenhuma produtividade, não tem. E juiz não pode ter nenhuma outra profissão. Todos eles podem ter outra profissão. O juiz só pode ter de professor uma e agora limitadíssimo, por exemplo, na área de concurso público. Por quê? Porque os concursos estão exigindo 40 horas ou dedicação exclusiva. O juiz não pode ocupar esses cargos. Vamos lá continuar. O auditor fiscal da Receita Federal, também 27.303, mais 3.000 de produtividade. Perfazendo os dois auditores, 30.303,62. Vamos aqui, os membros da Defensoria Pública da União. Então, com todo o respeito que eu tenho à Defensoria Pública de um modo geral, que eu não consigo entender como é que os colegas de profissão ficam se aproveitando desse momento, alguns, eu não estou aqui criticando, para tirar a lasquinha, como se diz, para fazer média com a população, quando os salários deles, com todo respeito, são equiparáveis aos nossos. Um defensor público da União ganha 30.546,13 centavos. Um delegado de polícia civil, aqui do Rio, aqui de um modo geral pela lei, mas aqui também, eu digo de um modo geral, 30.936. Dizem que aqui, inclusive, tem salários maiores. Um auditor do TCU, R$ 31.428. Tudo está na lei, bonitinho. Se você quiser, eu lhe passo esses dados, lhe aponto no portal da transparência onde está. Os procuradores e advogados federais, eles ganham 27.303 e tiveram direito agora pelo novo CPC, inclusive regulamentado também por essa lei, 13.327. Os últimos dados que a gente viu, incluindo os aposentados, o que se chama dos honorários advocatícios, 6.032. Dá um salário de 33.335,86. E o teto do ministro do Supremo é 33.763. Nós temos o consultor e advogado do Senado, tá lá, passando do teto e ninguém fala nada. 35.144.
Eu vou aqui pro estado do Rio Grande do Norte, a gente tem que trazer, vocês não estão denegrindo ninguém. Agora, por que só fala dos juízes? O que me deixa realmente com a certeza de que é uma campanha orquestrada, de querer colocar e denegrir a posição dos juízes perante a população como um todo, e aqui é no Brasil inteiro. Os procuradores do Estado, eu tenho aqui alguns contra-cheques, você pode olhar na transparência.ap.governo.br, tá lá, valor bruto, 39.698, eu não vou dizer o nome por óbvio. Outro mês, 39 mil. Teve um mês aqui de 40.650, deve ser alguma eventualidade. Teve mês que chegou a 53 mil. Deve ter alguma eventualidade, como às vezes se traz a informação que o juiz recebeu 200 mil, é mentira. Na realidade, eu desafio aqui, todos os juízes recebem do Rio Grande do Norte rigorosamente dentro do teto, são verbas eventuais que acontecem um mês. Então, Carlos, eu poderia trazer, eu queria que os ouvintes olhassem no portal da transparência e vissem, por exemplo, os outros salários. Por que é, Carlos? Eu pergunto para você, agora quem vai perguntar, quem é o entrevistador aqui agora sou eu, para você poder me responder. Por que é que só se fala nos juízes e se esquece todas as outras carreiras? Não estou dizendo que a gente deva ganhar mal, não, porque eu não concordo. Inclusive, nós estamos exigindo tão somente o direito indiscutível à reposição. Inclusive, essas classes também estão sem reposição. A reposição do subsídio normal pode chegar até 50%, segundo os cálculos numerários feitos pelos experts. Ou seja, passaria de 45 mil. Agora, por que é que só se fala do juiz? Eu pergunto. Porque está em evidência essa situação do judiciário em punir determinados políticos. Então está chamando a atenção dessas pessoas, porque essas outras categorias aí não aparecem para a imprensa. Você me entendeu agora? Então, se aparecesse, o juiz ele estava numa outra situação. Agora, quando se fala nessa situação do judiciário em termos de ganho, é porque está em evidência como se fosse assim, tem que dar uma resposta do que está acontecendo com essa politicagem cebosa, e se não der a resposta aí, ele não fez isso por isso, não é assim? Exato. Interessante é que, antes de algumas condenações, né, você está sendo, mais uma vez, cirúrgico, de algumas condenações desses últimos anos, ninguém falava nada disso. Ninguém falava de auxílio moradia, ninguém falava de nada. Então, olha como é interessante. Então você está concorrendo com claro, concordando plenamente. Ninguém falava nada. É como se fosse de uma hora para outra. De uma hora para outra. Inclusive o Westerley pergunta aqui, doutor Evaldo aí, como acreditar numa imprensa onde, doutor Evaldo, 90% das concessões da mídia são de políticos? Eu sempre disse isso. O Westerley acompanha aí, ele deve ter lido meu livro, minhas sentenças. Isso é um problema crasso, um problema fulcral de todo esse regime de manutenção do poder pelo poder que eu tanto condeno. Se você for olhar nas capitais da nossa República Federativa, nas cidades mais importantes, e aí você olha aqui para o próprio Rio Grande do Norte, quem são os donos dos meios de comunicação? Regra geral, são políticos tradicionais muitas vezes, passando aí de pai para filho, e toda essa cadeia ou pessoas muito ligadas, ou seja, há uma relação muito clara do vínculo com o meio de comunicação para o uso politiqueiro, eleitoreiro e descumprindo a legislação eleitoral. Inclusive cometendo não só crimes, mas cometendo inclusive um dos abusos mais, vamos dizer, mais maléficos ao processo eleitoral, que é o abuso do poder midiático. Olha, o ouvinte também, ele acrescenta aqui, qual a análise que o senhor pode fazer sobre as declarações de Sepúlveda Pertence sobre o processo contra o ex-presidente Lula? Olha, eu não gosto, você sabe que eu tento evitar. Já tinha antecipado isso no outro programa. Eu tento evitar. Agora, o que eu tenho a dizer? Parece que agora, né, sem desmerecer o outro advogado, e eu até entendo, sabe, Carlos, eu sou um cara tranquilo. Eu acho que essa defesa política que o PT e o ex-presidente têm feito faz parte do jogo. Faz parte mesmo. Parece que ao contratar o
o ministro Sepúlveda pertence, hoje advogado dos mais conceituados, ele passa a querer prevalecer o lado mais técnico, não é? Porque o ministro, indiscutivelmente, é um grande advogado e, evidentemente, ele tem o direito e faz parte, não é? Eu só não gosto quando fica jogando o judiciário contra a população. Isso aí não tem, nunca terá o meu apoio, porque não é assim que a gente muda as decisões dentro do sistema de justiça. Se muda através justamente dos recursos, da contratação de advogado, de tentar demonstrar os equívocos de uma determinada sentença, de um determinado voto, de uma determinada conclusão de um tribunal. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, doutor Eval, ele chegou a dizer que é preciso um pacto democrático de solidariedade entre os três poderes. É por aí também? Também, não tenho dúvida. O presidente foi muito claro de querer, evidentemente, ter essa relação com os demais poderes. É indispensável. Nenhum poder, Carlos, nenhum poder, evidentemente, vai poder desenvolver suas atividades, suas atribuições constitucionais, por mais que haja independência, sem harmonia com os demais. Por isso que eu sempre digo, esse pacto republicano, na excelência da palavra, tem que prevalecer com a Constituição ditando sempre qual o caminho a ser seguido pelos três chefes dos poderes. Para finalizar, doutor, 8 horas, 3 minutinhos e 30 segundos, a justiça, no que diz respeito a essas eleições, a corrupção estará fora do jogo político? Olha, a corrupção nunca vai estar fora, principalmente das eleições, porque toda a origem da corrupção, infelizmente, passa por esse sistema de financiamento, por essa origem de conquista ilícita do poder, para logo após a conquista ilícita do poder, você exercer o mandato para a continuidade. Mas eu penso, viu, Carlos, respondendo objetivamente a sua pergunta, até porque nosso querido amigo e grande comunicador, um dos maiores aqui de nossa cidade, Haroldo Jacome, já aqui chegando, a gente pede desculpa, mas eu penso que nós vamos ter uma preocupação maior dos políticos, Haroldo, uma preocupação maior. E pelo menos assim, nós vamos corromper nas eleições, vamos, porque parece que a corrupção é insta, mas vai ter que ter mais cuidado, porque se não tiver cuidado na hora de corromper, de cometer justamente os ilícitos de abuso de poder, parece-me que a Justiça Eleitoral já demonstrou, de um modo geral, que não vai permitir outrora que as eleições eram, vamos dizer assim, o que a classe queria, que fazia o que queria, que deitava e rolava e não dava em nada. Eu penso que há uma distinção, como já houve no pleito passado e como vai ser nesse pleito 2018. Mas nenhum desses problemas que a gente apontou aqui será minimizado se o eleitor não fizer a parte dele. Não existe herói no judiciário, não existe herói como político, não existe herói nenhum. Acabar com essa história. Os heróis somos nós, todos nós. Na hora de irmos na urna, Haroldo, votar. Significa que na hora que nós tirarmos esses corruptos do poder, não precisava nem do judiciário. Precisava não, claro, ponto perfeito. Perfeito, o judiciário não pode ser a estrela. A estrela é o povo. É o que eu tenho dito aqui sempre. O eleitor, a maioria do eleitor é culpado do que está acontecendo. Claro que é. Então, aqui o momento, toda a crise que nós estamos vivendo, quem é que vai solucionar? É o povo através da política, a verdadeira política. É a população fazendo valer a diferença, trazendo sua opinião e se conscientizando do problema e vendo que ela, em 2018, o povo brasileiro, com tudo isso que tem acontecido, pode fazer a diferença. É isso que eu, como cidadão, espero.